Olá, alunos! Vamos falar de um tema muito interessante, importantíssimo na termodinâmica, né? Porque ele se insere no contexto da questão da utilidade do calor, né? Temos várias utilidades do calor. Podemos fazer uso do calor com várias finalidades, né? Primeiro, elevar a temperatura. Isso pode ser muito importante. É isso que a gente faz quando a gente vai para a cozinha e vai preparar os alimentos, né? É útil aquecer, né, uma água na panela e colocar os alimentos lá. Então essa é uma utilidade. A outra utilidade é promover transições de fase, né? A gente fornece calor e o sistema experimenta uma mudança de fase, de líquido para gasoso, por exemplo, né? Também dilatar os objetos, né? Às vezes é um problema a dilatação, mas também pode ser útil. Quase tudo, né, você pode analisar em termos de vantagens e desvantagens, mas dilatar os objetos, né? Realizar trabalho, agora sim, né? Ou seja, utilizar o calor para um fim bastante útil, né? Que é o de mudar essa forma de energia em outras formas de energia. É isto, né? Essa é uma utilidade do calor, né? Realizar trabalho. E quando realiza trabalho, nós estamos falando de energia, mudança de energia cinética, por exemplo, né? Que é sempre verdadeiro, né? E, finalmente, o uso em máquinas térmicas, né, o calor, né? Isso vai ser discutido numa aula vindoura. O fato é que nessa aula nós vamos primeiro definir o que é trabalho, né? Aqui a gente introduz, né, a energia térmica como sendo eventualmente convertida em outras formas de calor, né? Introduzir a segunda lei, analisar alguns processos termodinâmicos, né, e calcular o trabalho associado a alguns processos, né, que na verdade envolvem integrais, né. A primeira lei da termodinâmica, ela expressa, né, ela expressa o princípio da conservação da energia, porque calor nada mais é do que energia. Nós já dissemos isso, né? Calor é aquela forma de energia que é transportada pelos fótons, né? O fato é que, sendo uma quantidade de energia, né, ela pode ser utilizada quando um sistema termodinâmico absorve uma quantidade ΔQ de calor. Essa quantidade de calor pode ser utilizada para alterar a energia interna do sistema termodinâmico. A energia termodinâmica, essa é uma possibilidade, mas temos uma segunda também, que é o que nós chamamos de realizar um trabalho, né? Realizar trabalho. E ao realizar trabalho, aí nós estamos falando da utilidade do calor, né, no sentido de promover, né, a mudança de calor para outras formas de energia, né? Então, essa é a formulação da segunda lei da termodinâmica. O calor pode ser absorvido, então, nesse caso, o trabalho é realizado sobre o sistema, e o sinal aqui é menos nesse caso, né, quando o calor é absorvido. Então, é preciso sempre levar em conta a questão do sinal do trabalho, né? Muito bem, aqui eu tenho uma ilustração, né, de como é que a gente pode utilizar o calor, né? Mediante o calor, nós podemos ter ou forçar, né, a expansão do gás, empurrando aqui um pistão,
uma biela ligada a uma roda coloca esta roda em movimento e acoplado a um gerador, por exemplo, para movimentar um gerador, nós podemos aqui ter a produção da energia elétrica, da eletricidade, né? Essa é a base de funcionamento, né, das máquinas térmicas. Aqui eu tenho uma versão um pouco mais sofisticada, né? O aumento do volume, porque na realidade o trabalho realizado, a medida dele, envolve a variação do volume, né? Variação do volume. Muito bem. Vamos começar definindo o trabalho realizado por uma força. Quando uma força age sobre um corpo e esse corpo se desloca de um ponto A, né, até um ponto B, né, então o trabalho realizado pela força é dado pela integral de caminho, do caminho interligando A até o ponto B, da força, né. É assim, nós já vimos isso na mecânica. Por outro lado, essa força aqui pode ser só uma força ou a soma das forças. O que importa é que a soma das forças. O resultado que a gente vai apresentar agora é válido para a soma das forças. Então, se eu tenho várias forças agindo, o trabalho realizado para o movimento do ponto A até o ponto B, ele é tal que, agora é bem geral este teorema aqui, né? O trabalho realizado para ir de A até B, ele me dá o quanto de energia variou, o quanto de energia cinética variou. É isso, energia cinética do corpo. Dá uma medida da variação de energia cinética. Então, quando eu calculo o trabalho, eu estou, na verdade, calculando, né, a variação de energia. Variação de energia. E essa energia pode ser energia, por exemplo, energia cinética, que é o mais usual, né? Então, esse é o conceito de trabalho. Muito bem. Agora, vamos olhar aqui para a expansão, né, de um gás. Ele está contido, né, num certo volume V, inicialmente, né, mas mediante a aplicação aqui de uma força, né, ele vai se deslocar de uma quantidade, aqui está sendo colocado como sendo D, mas eu tenho mais interesse quando esse deslocamento é infinitesimal, né, um aumento de volume infinitesimal, né. F aqui é paralelo ao deslocamento, então esse elemento infinitesimal de trabalho, d tal, é igual a f dx, né? Dx, então, é o deslocamento infinitesimal, né? Dx, melhor do que delta x, porque eu estou pensando realmente num deslocamento infinitesimal. Agora, veja, a força é dada pelo produto da pressão vezes a área. Portanto, d tal, né, esse trabalho infinitesimal, né, por conta do deslocamento, por conta do aumento do volume, na verdade é isso, né? Porque força é igual a P vezes A vezes dx é igual a P vezes A dx, mas A dx é a variação do volume, dV. Aqui começou aqui e terminou lá em cima. Então, esse é o elemento de volume dV. dV, né? dV é igual a vezes dx. A é a área dessa superfície aqui, a área dessa superfície, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho a definição formal. É claro que esta é a expressão que nos interessa, né? Então, d tal é igual a P dV. Agora, se eu quiser o trabalho, né, quando o sistema vai ou passa de um volume VA para um volume VB, variação de volumes, né, então o trabalho é integral de P, às vezes depende de T, né, também, P, né, dV, P dV. Existe uma interpretação geométrica para o trabalho, que é num diagrama PV, o trabalho, né, realizado é dado pela
integral, que significa a área sobre esta curva aqui, essa área aqui, essa área aqui. Então, existe porque é uma interpretação geométrica, na verdade, do conceito de integral, né, de conceito integral. Então, pode ser visto quando a gente analisa, né, o diagrama PV. É claro que o trabalho realizado, ele depende do caminho. Depende do caminho. De novo, se ele vai por esse caminho aqui, né, o trabalho é essa área, né, né? Mas se eu for por um caminho diferente, a área vai ser diferente. Portanto, depende do caminho. O trabalho depende do caminho. E às vezes a gente tem interesse também em calcular o trabalho ao longo de um ciclo, E é fácil perceber que esse trabalho é dado, se eu considerar o ciclo no diagrama PV, o trabalho é dado por esta área aqui ao longo de um ciclo, se for cíclico, né? Então, estou sempre chamando a atenção para essa questão da interpretação geométrica do trabalho, como calculá-la, né, num diagrama PV, né? Depende, claro, do caminho, né? Veja, a diferença de energia quando eu vou de A para B, de um ponto A para um ponto B, né, ela é dada por essa expressão aqui. Ou seja, depende só dos pontos A e B. Depende só dos pontos. A energia. Mas o trabalho depende de como você veio ou foi de A para B, ou ainda de B para A, né? Que eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa outra possibilidade aqui, uma segunda possibilidade. Aqui eu tenho uma terceira possibilidade. Veja que o trabalho depende do caminho, né? Eu estou falando agora do diagrama PV, depende do caminho. Porque sempre depende da área, nesse caso a área é essa, nesse caso a área é essa, e essas áreas são diferentes. O trabalho depende do caminho. A diferença de energia é um pouco diferente, não depende, porque só depende do início e do fim, né? Do início e do fim, do estado do sistema no início, o estado do sistema no fim, né? Essa é uma propriedade da grandeza energia, que é uma função de estado, Muito bem. A primeira lei, então, da termodinâmica, nós vamos agora escrevê-la de uma forma um pouco diferente, né? Só um pouquinho diferente, porque às vezes, mas eu não vou usar muito isso não, às vezes a gente escreve assim, D com uma barra. Para que a gente usa essa notação, né? Apesar de, muitas vezes, a gente esquecer isso, né? Mas assim, é só para chamar a atenção para o fato de que, aqui, quando eu escrevo assim, é uma quantidade infinitesimal de uma grandeza, que é o calor, mas não é a diferencial de uma função, como é o caso da pressão, do volume, da energia. É diferente. De que, a rigor, quando a gente escreve aqui, é uma quantidadezinha infinitesimal. É isto. É uma quantidade infinitesimal. Muito bem. Então, uma quantidade infinitesimal, né, de calor, ela me leva a... pode ser utilizada para variar o volume por uma quantidade infinitesimal, né, dV, né, e uma variação infinitesimal da energia. Muitas vezes a gente vai usar essa notação aqui, né? Muito bem. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser também escrita em termos de uma outra função de estado, né? Ou um potencial termodinâmico, né? Que é a entalpia. A entalpia é definida como energia mais PV. Já começamos introduzimos agora pelo menos uma função termodinâmica de uma maneira fácil, né? E agora a primeira lei da termodinâmica, em termos da entalpia, se escreve assim, né? A variação da entalpia. Entalpia é a soma de energia mais P
V. Tão simples quanto isso, né? E a gente vai ver que a gente pode escrever capacidades térmicas em termos de variações da energia interna, U, que na verdade U é a mesma coisa, né? Que esse E que está aqui. Às vezes eu uso E e às vezes uso V. Eu prefiro usar E porque U a gente usa muito para potencial, mas não importa, é uma questão só de notação, né? O fato é que temos muitas aplicações, a gente vai ver depois, nas máquinas térmicas. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa que é bem interessante, né? É que a gente pode escrever, a gente pode formular a primeira lei da termodinâmica de uma forma um pouco diferente. E essa é muito bonita, na verdade, né? É o seguinte, com uma quantidade infinitesimal de calor, de quanto eu aumento a temperatura, de quanto eu aumento a pressão. Agora é uma outra forma de apresentar aquela lei. Outra forma de apresentar aquela lei. Por exemplo, se eu escrever, né, a energia, porque isso é sempre possível, o que é o mais usual, em termos da temperatura e do volume, né, e a mesma coisa a pressão, então o dE posso escrever uma variação infinitesimal, a diferencial da energia, né, a diferencial da energia, que é uma função, né, de T e V, é dado por dE dt. Agora estamos usando o conceito do cálculo, né? Derivadas parciais, né, da energia com respeito à temperatura, mantido o volume constante vezes dt. E aqui é dE dV, dV. Né? Então, veja só, agora eu tenho uma maneira que eu acho bem bonitinha, na verdade, né? Mais útil, inclusive. Né? Olha só, com uma quantidade infinitesimal de calor, eu posso elevar por uma quantidade infinitesimal a temperatura. E posso elevar o volume por uma quantidade infinitesimal dV. É isso. Isso. É bem interessante. Agora eu estou formulando de um outro jeito. O calor pode levar ao aumento de temperatura. Uma quantidade infinitesimal de calor pode me levar ao aumento da temperatura. Se eu mantiver o volume constante, é o único efeito. É o único efeito. É o único efeito. Né? O calor serve para aumentar a temperatura. A gente sabe disso. E serve também para aumentar o volume. Agora, em proporções, né, que dependem, olha só, de taxas de variação. Isso é fantástico. Fantástico. Né? Novamente, a utilidade do calor. Eu posso elevar a temperatura e posso elevar o volume. É uma maneira, isso para mim é fantástico, porque fica muito claro, né, a utilidade do calor. Né? Veja, agora já estou falando de temperatura, de volume, aumenta o volume, aumenta a temperatura, né? É isso, essa é a utilidade do calor. Né? É claro que eu poderia pensar de um outro jeito, né? Eu poderia pensar a energia como função de P e V, agora eu posso pensar também assim, claro, por conta da equação de estado, eu posso sempre relacionar essas grandezas, né? Então eu posso pensar também que o calor, né, ele pode ser utilizado, né, de tal forma que uma quantidade infinitesimal de calor absorvida pelo sistema termodinâmico vai aumentar por uma quantidade infinitesimal de pressão e uma quantidade infinitesimal de volume. Agora eu estou usando P e V, uma outra possibilidade, com coeficientes, né, dados por essa expressão aqui. Olha só, que coisa fantástica. Agora, é claro, eu tenho uma outra possibilidade, né? É encarar a energia como função da pressão e da temperatura. Agora, a coisa aqui é um pouco mais complicada, porque dV também é uma função de P e T, né? Então, utilizando isso lá na primeira lei, eu posso pensar na quantidade de calor, né, como promovendo uma variação, se o calor é absorvido, essa variação é positiva, uma variação da temperatura por uma quantidade infinitesimal dt e uma quantidade infinitesimal dp. São formulações fantásticas da primeira lei. Muito bem, vamos agora um pouco mais rápido.
Capacidades térmicas, né? É bem simples o conceito, né? Com uma certa quantidade de calor, eleva a temperatura do sistema por uma grandeza delta T, e melhor ainda se for infinitesimal, porque aí fica dq sobre dt, é melhor, né? E agora a capacidade térmica a volume constante, é esta expressão aqui, né? E a capacidade térmica, a pressão constante, é a mesma grandeza dq dt, mantido a pressão constante. E a gente define dois tipos, né, de grandezas a partir dessa. A primeira é realmente mais útil para sólidos e líquidos, se bem que você pode usar a segunda também para sólidos e líquidos, a outra mais para gases, né? Porque é quando a gente leva em conta a quantificação, o quanto tem de matéria em termos de massa ou de número de mols, né? De forma que o calor específico é a capacidade, né, dividido pela massa, né? Então, CV é igual a C maiúsculo V dividido por M, né? E CP é a mesma coisa, e o calor específico molar é a capacidade térmica dividida pelo número de mols. Essas são as grandezas importantes. E agora vamos analisar, mas de uma maneira bem rápida, alguns processos, né? Por exemplo, processos nos quais eu mantenha a pressão constante, né? Por exemplo, um processo isocórico, né? Num processo isocórico, nós temos zero de variação, né? Zero de variação do volume, temos aqui, né? O volume não varia. Olha aqui no gráfico PV, o volume não varia, é o mesmo, né? Nesse tipo de processo, o isovolumétrico, o trabalho realizado é igual a zero. Não realiza trabalho, ele não consegue movimentar um pistão, não movimenta, né? É isto, né? D tal igual a zero e dq igual a dE. Então, nesse caso, a gente define a capacidade térmica, né, a volume constante, claro, e ela é dada pela energia derivada da energia volume constante. Se eu tiver um gás ideal, então, né, veja que a capacidade térmica volume constante é dada por uma expressão bem simples, quando eu levo em conta só os graus de liberdade associados à translação das moléculas, né? 3/2 de N vezes R. E a capacidade térmica molar CV, eu divido por N, eu tenho essa expressão aqui. Agora, mais geralmente, veja, aqui eu tenho a pressão, né? Aqui eu tenho, eu estou ainda falando do volume constante, né? Então, veja que em função do número de graus de liberdade, CV pode ser maior do que 1,5 vezes R. E a mesma coisa a capacidade térmica molar, né? Ela depende, então, desses graus de liberdade internos, né? E aqui eu tenho realmente os valores experimentais. Eu acho isso aqui uma coisa absolutamente fantástica, né? Veja só os gases monoatômicos. A previsão para gases ideais é 1,5. E quando você mede o xenônio, 1,53, né? Aqui a capacidade térmica molar dividido por R, né? Ou seja, demonstrando que aqui eu tenho basicamente graus de liberdade só associados ao movimento de rotação, né? De rotação. Então, é bem interessante, né, esse caso aqui, né? Se eu tenho um número maior de graus de liberdade, aqui eu tenho 2 graus de liberdade, né, para esses gases aqui. Mas veja só como o resultado é realmente fantástico. Eu acho impressionante, né? A diferença de 1,5 é realmente praticamente desprezível. Processos isobáricos, a pressão é mantida constante, de acordo com esse gráfico que nós temos aqui. A pressão é mantida constante, né? Veja que a pressão é constante, né? Desde o início até o fim, né? A pressão é mantida constante, né? Então, são processos nos quais a pressão é mantida constante. Aqui, ele realiza o trabalho, porque
temos uma variação de volume. O volume varia do volume final até o volume inicial. Então, o trabalho é dado pela pressão vezes a diferença de volume, né? O Cp é igual a dH dt, veja, e Cp, né, é igual a o calor específico molar, a capacidade térmica, a pressão constante, né, dividido pelo número de mols, que é essa grandeza que está aqui, né? Muito bem. O fato é que Cp é igual a Cv, mais a taxa com que o volume varia com a temperatura, vezes essa grandeza física aqui. Então, veja que eu posso ter, né, calcular Cp para sólidos e assim por diante, e para os gases, né? No caso de sólidos, eu tenho uma tabela, né, para o ouro, chumbo, platina, né, e o comportamento deles realmente obedece a uma lei conhecida como lei de Dulong-Petit, onde o Cp, né, é aproximadamente igual a 3 vezes R, calor específico, a melhor capacidade térmica molar, né? É aproximadamente igual a 3R. Né? Realmente, algumas previsões são realmente fantásticas. É claro que isso não é uma regra geral, como vemos aqui, por exemplo, no caso da água e assim por diante. Muito bem. Agora, se eu considerar gases, né, aí é fácil fazer uma previsão para capacidade térmica a pressão constante, é 5, né? Não, é 3, na verdade, é 5, né? Mais Ni, né? Dividido por 2. Né? De forma que essa é uma previsão. Né? Isso porque Cp é igual a Cv mais N vezes R. Essas continhas estão feitas no texto, então estamos dando aqui apenas o resultado, tá certo? Para processos nos quais a pressão é constante em gases, né? Temos também processos isotérmicos, onde a temperatura é constante, a isoterma é uma curva, mas para gases ideais, né, eu relaciono a pressão e a temperatura e o volume assim. Portanto, a integral de P dV é M vezes RT vezes a integral de V do início até o final, de 1 sobre V, dV, que é o logaritmo. Então, veja, é muito fácil calcular, né, nesse caso. Né? Esse caso aqui é um caso onde a temperatura, tá certo, é constante, essa é a ideia aqui, né, da temperatura constante. Muito bem. Temos também processos adiabáticos, são aqueles processos que ocorrem sem que o sistema termodinâmico troque calor, absorva calor, ou ceda calor. Né? Então, indicamos essa situação por dq igual a 0. Né? E agora, também basta fazer algumas continhas para chegarmos à conclusão de que dq pode ser escrito, no caso de gases ideais, né, dessa forma aqui, né, dessa forma, no caso de gases ideais. Né? Então, se dq é igual a 0, eu tenho aqui uma equação, na verdade, envolvendo a função, né, como se comporta V vezes P, né, ao longo de um processo adiabático em gases ideais. Né? Definindo gama como sendo igual a Cp sobre Cv, aí pode ser tanto a capacidade térmica quanto a capacidade térmica molar, isso não importa. Cp sobre Cv é sempre igual a essa relação. Então, gama é essa relação. Né? A partir dessa equação aqui, resolvendo, a gente conclui isto aqui, que o logaritmo de V elevado a gama sobre P é igual a 0. Portanto, num processo adiabático, né, de um gás ideal, existe uma relação entre a pressão e o volume. E essa relação é simples. P vezes V elevado a gama é igual a constante. Eu posso também buscar relações envolvendo a temperatura, né, no gás ideal. E o trabalho realizado, agora tem que fazer uma integral e o resultado está aqui. É uma integral simples, né, de dV de V elevado a gama. É basicamente isso. Né?
Muito bem, aqui em processos adiabáticos, muitas vezes a gente procura escrever, né, no diagrama PIV para indicar que é um processo adiabático. É claro que aqui você pode calcular o trabalho realizado, como fizemos no caso, né, dos gases, e muitas vezes, né, alguns ciclos, né, eles são tais que em duas fases você tem processos adiabáticos, mas isso é indicado. Em particular, esse aqui, no caso do ciclo de Carnot, por exemplo, que é um exemplo, né, nós temos dois processos adiabáticos, né, ao longo do ciclo, né. E, finalmente, a expansão livre de um gás, né, que é também um processo, né. Mas é curioso porque, nesse caso, ele se expande, mas não há necessidade de trocar calor, né? Então, dQ igual a zero, não realiza trabalho, d tal é igual a zero, e dE também não muda a energia, né? A pergunta é o que muda, né, no caso de expansão livre de um gás, né? Aqui tem uma função termodinâmica relevante, né, que é a entropia. Na verdade, nesse caso, a alteração tem a ver com a alteração da entropia, né? E com isso, então, nós tivemos a oportunidade de discorrer um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica, formulada de um jeito, e a primeira lei da termodinâmica formulada em termos de o calor, quando absorvido, leva a uma variação da temperatura infinitesimal, uma quantidade pequena de calor, leva a quantidade, uma variação da temperatura, uma variação da pressão. Agora sim, isso passa a ser mais útil, porque estamos falando de pressão, temperatura, volume e assim por diante. Então, agradecemos a atenção de vocês.